Livro do Apocalipse, capítulo de número 13, verso 16 e verso 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, vírgula, o nome da besta ou o número do seu nome. Eu quero mostrar para vocês nessa reflexão, falando um pouquinho o que é a besta. Dentro do texto especificamente, está falando sobre um cadastro da população da Terra e vai se submeter a esse registro. E quem não se submeter a esse registro não vai negociar absolutamente nada, nem para comprar, nem para vender. Certamente não vai poder comprar o alimento de maneira, não vai ter acesso a alimentos, não vai ter acesso a fornecimento de bens e serviços, não vai ter acesso a fornecimento de energia, não vai ter acesso a fornecimento de água, por exemplo, né? Porque para ter acesso, para comprar e para vender, vai ter que ter o nome da besta, a marca da besta ou o número do seu nome. É interessante a gente pensar que não é apenas a marca da besta, existe a marca da besta, o número da besta ou o número correspondente ao seu nome, ou o número do seu nome. A besta, a marca da besta, o nome da besta, o número da besta, e também existe a imagem da besta. Então são várias identificações, tudo relacionado à besta. O que é a besta, afinal de contas? A besta fala de um animal que é genérico, né, que não é identificável, né, genericamente falando dos animais do campo, os animais da terra, as bestas feras da terra. E por que existe esse nome genérico para falar sobre a besta? Os impérios do passado, eles tinham uma identificação mais simples, então eles eram identificados por animais de forma direta. Por exemplo, o Império Babilônico, ele tinha a representação do leão. O Império Medo-Persa tinha a identificação do urso. O Império Grego, ele tinha a identificação do leopardo com 4 asas. E também ele tinha a identificação de um bode que tinha um chifre, só um grande chifre, simbolizando certamente o primeiro imperador, Alexandre o Grande. Mas o último império, o Império da Besta, ele não vai ser tão facilmente identificável. Vai ser uma mistura desses impérios, né? Uma mistura de povos, de impérios, uma mistura de reis, por isso que ele tem várias cabeças e vários chifres. Daí a necessidade, então, de se falar sobre a besta e a dificuldade também de se identificar. Não é só apontar o império sucessor do Império Grego e falar, aqui está a besta. Não, não é só isso, porque biblicamente esse império se estende ao longo das eras, até a consumação. Ele vai ser um império que vai ter uma complexidade muito grande. Eu vou dar um exemplo para vocês. O próprio Império Romano, ele já tinha influência muito da cultura grega e foi conhecido também como o Império Greco-Romano. Esse império se dividiu em 2 ao longo da história, né? A gente sabe disso. Uma parte do Ocidente tinha a sede em Roma, e a parte do Oriente, ela chamada Império Romano do Oriente, ele tinha sede em Constantinopla, atual Istambul da Turquia, Estreito de Bósforo, uma parte da cidade de um lado europeu, outra parte do lado asiático. E esse Império Romano do Oriente, ele foi tão forte, tão significativo, que ele durou 1000 anos após a queda do Império Romano do Ocidente, considerando até o fim da Idade Média como o marco, né, a queda do Império Romano do Oriente na mão dos turcos otomanos. E após essa divisão do Império do Oriente e do Ocidente, esse Império Romano do Oriente foi chamado Império Bizantino. E existem povos na Terra que reivindicam serem os sucessores desse Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. Interessante também que esses impérios eles se preocupam em ter um braço religioso, não é? Um braço religioso, porque dentro do Império Romano do Ocidente nós temos a força que foi demonstrada ao longo dos anos, a aliança da Igreja Católica com os reis, com os imperadores. E depois, dentro do Império Romano do Oriente, a ascensão da chamada Igreja Ortodoxa, né? Também tem essa identificação, eu digo essa variação, vamos dizer assim, político e religiosa. Mas para hoje, para esse vídeo, para esse momento, é interessante só a gente interpretar
entender o que é a besta. Outra situação interessante também é que o principal representante da besta, o principal homem, o principal governo da besta, ele é identificado como um chifre pequeno que cresce. Esse chifre ele tem boca que fala blasfêmias, e ele passa a ser um porta-voz da besta. Ele passa a ser o líder principal desse conglomerado de nações que vai formar o império da besta. E ele é identificado como anticristo. Mas nas profecias da Bíblia, quando fala, às vezes, quando fala do anticristo, está falando da besta, quando fala da besta, está falando do anticristo. Por quê? Porque é uma figura de linguagem, onde a parte é tomada pelo todo, ou o todo é tomado pela parte. Ou metonímia, ou sinédoque, é uma forma de, às vezes está falando da própria besta, mas na figura do anticristo. Às vezes está falando do anticristo na figura da besta. Mas não é que seja a mesma coisa especificamente. A besta, esse grupo, esse conglomerado de nações, que muito complexo, de várias cabeças e vários chifres, e o anticristo, o líder principal, o principal governo da besta, o principal governante, o principal porta-voz, que vai representar, em última instância, a palavra final desse governo da besta. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, e que sejamos sempre do lado de Cristo, abrigado à sombra do Onipotente, descansando nos braços do Senhor, descansando em Deus, esperando nele, confiando nele, sabendo que ele é o Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus, a Bíblia diz, que ele destruirá o anticristo apenas com o sopro da sua boca. Glória a Deus por todas as coisas. Amém.